Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar de um tema bem bacana: famílias tóxicas. Já ouviu falar? Bom, a gente já ouviu falar sobre pessoas tóxicas, mas é muito mais complicado quando essas pessoas fazem parte da nossa família, onde a gente tem que conviver, onde a gente convive muito tempo. Então, assim, os amigos, os colegas, a gente escolhe. A família não. Então, quando eu consigo identificar se a minha família é tóxica ou não, eu aprendo como lidar com essas situações tóxicas no meu dia a dia. Então, assim, algumas dicas para saber se a sua família é tóxica. Como é o diálogo na sua família? Se o diálogo é só uma pessoa que tem e ela é sempre muito autoritária, é uma pessoa que só ela comanda, ou pior, se a sua família é aquele tipo de família que parece um pensionato, onde não existe diálogo, onde as pessoas entram e saem sem dar nem satisfação, onde não tem aquele almoço de família para saber como foi o seu dia, para você perguntar sobre o dia da pessoa, isso pode dizer que a sua família é tóxica. Por quê? Porque não tem aquela questão de vínculo afetivo. Isso mesmo. E a gente precisa disso, porque senão lá na frente você não sabe como sentir amor e carinho, porque você não percebeu isso na sua família. Então você exige demais ou aceita muito pouco por ter tido uma família tóxica. Outro ponto muito importante para você saber se a sua família é tóxica ou não: manipuladores. Então, assim, a pessoa, para ter a sua atenção ou o seu carinho, ela começa a manipular. Às vezes, os pais usam uma forma e as mães outra, e às vezes os dois têm as mesmas maneiras. Mas, por exemplo, se tudo eles cobram, eu pago a sua faculdade, eu pago a sua escola, a casa, porque eu que pago, eu pago a sua comida, isso é uma forma de manipulação. Tem também a manipulação emocional. Aquela manipulação que vem com um monte de mentiras piedosas. Eu sou sempre muito boazinha, eu faço tudo por você, você não se importa comigo. E o que isso vai atrapalhar? Na sua fase adulta, você não consegue sair de casa. Por quê? Porque você tem uma dívida eterna com eles. Então, veja lá se a sua família está sendo uma família tóxica. Uma outra questão que prejudica muito: quando os pais não conseguem perceber as necessidades emocionais dos filhos. Então, eles só se preocupam em trabalhar, em dar boa escola, em dar um bom convênio médico, em morar em alguns lugares bons, boas viagens, mas sentar e perguntar: você está precisando de mim? Tá tudo bem com você? Isso eles não conseguem. E isso atrapalha e muito a sua vida, principalmente quando você for ter os seus filhos, quando você for ter os seus relacionamentos, porque você não sentiu amor. Você não sentiu que as pessoas que deveriam cuidar de você estavam ali para isso. Então você vai aceitar qualquer coisa. E vai ter também aquela necessidade, aquele exagero de estar sempre em busca. Então, assim, essas foram algumas dicas. E aí, como que eu posso lidar com tudo isso? Primeiro, eu até fiz anotações porque são muitas. O que vai acontecer de fato comigo na minha fase adulta se eu tive uma família tóxica? Então, assim, você não vai conseguir desenvolver o seu senso de independência. Por quê? Porque eles estão sempre sendo dependentes de você. Imagina pais que lá trocaram os papéis. Os filhos são os pais, porque os pais não têm essa questão, né, de maturidade, e muito jovenzinho acha que tem que cuidar dos próprios pais, cuidar dos irmãos. Então, assim, a minha filha tinha uma amiga, e a mãe dela ia pra balada, e ela aos 15 estava preocupada com a mãe na balada ou com a irmã, entende? Então, ela não ia, porque ela precisava cuidar. Então, aí o que acontece na fase adulta? Como que vai desenvolver um senso de independência? Eu não posso ser independente desse núcleo, porque esse núcleo, eles fizeram tudo por mim e agora eu preciso cuidar muito deles, entende? Outra coisa, que esse tipo gera em você muita ansiedade e muito medo. E aí paralisa você. Mas medo do quê? De tudo. Medo do seu lado profissional, medo do seu lado afetivo, medo da vida, medo de tudo, medo de nada, simplesmente medo. Imagina se você recebe uma proposta no seu trabalho, que você estava esperando muito, mas tem que ser em outra cidade. Você não consegue ir.
você pode até cometer uma autossabotagem. Por quê? Como você vai deixar essa sua família tóxica aqui sozinhos, sem você para cuidar? Então, tudo isso pode acontecer com você. Uma outra coisa é que você está sempre, a vida toda passando, procurando quem é você. Encontrar o verdadeiro eu. Por quê? Porque esses pais, essa família não conseguiu reforçar em você a pessoa boa que você é, a pessoa que consegue tudo que decidir a fazer, a pessoa maravilhosa que você é. Não, era sempre abusos, era sempre muita cobrança, era sempre desmerecer, e aí então você aceita qualquer coisa. E aí você se torna um adulto que vive à margem. Então, qualquer relacionamento serve, qualquer migalha de amor tá bom, qualquer trabalho serve, você nem consegue buscar muito. Então, se cuida e perceba se você está em uma família tóxica. E se você estiver, tenha paciência, porque eles não sabem ser de outro jeito. Tenha empatia por eles, porque é tudo que eles sabem fazer. E não dê respostas agressivas a eles, senão você vai entrar nesse jogo também. Então, assim, quando a pessoa se sente muito mal dentro dessa família tóxica, o que acontece com ela é que ela passa a ser muito grosseira, porque ela já perdeu a paciência, né? E dá essas respostas impulsivas. Então, tenha paciência. E se você estiver em uma família tóxica, busque uma ajuda profissional. Hoje nós temos terapia online, que facilitou muito a vida. Se você não consegue, faça presencial, mas busque ajuda para que isso não prejudique você por uma vida inteira. Até nosso próximo vídeo.